Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Olha nós aqui novamente trazendo todas as notícias do esporte. É o canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525. Pela net, claro, para você que é assinante, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Estamos juntos pela próxima meia hora para repercutir o momento do futebol de Alagoas. A situação do CRB, que hoje à noite entrará em campo para enfrentar o Juventude, pensando em reverter a vantagem construída pela equipe gaúcha no primeiro jogo, na sexta-feira passada, quando o Juventude abriu 2-0. Nesta partida, que é considerada um jogo à parte, já que é um jogo chamado de 180 minutos, em que o Juventude enfrenta o CRB, primeiro jogo já realizado em Caxias do Sul, e a segunda partida hoje à noite, vale vaga para a fase seguinte da Copa do Brasil. Nós estamos falando da quarta fase. Isso pode representar para o CRB, se ele conseguir reverter a vantagem, aproximadamente 2,5 milhões de reais só de cota, se a equipe passar para a próxima fase na competição. Então tem todo o envolvimento econômico também, a importância de um resultado positivo na partida desta noite. Nós vamos já repercutir esse assunto. O CSA, que depois da vitória sobre o Cruzeiro no último final de semana, agora já se prepara para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, com nova diretoria já apresentada, comissão técnica também já apresentada, e já nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Vamos falar também do ASA, a situação do centro de treinamento, o ASA que fechou as portas, mas o que mais chama a atenção é a condição estrutural do centro de treinamento, ou aquele espaço que deveria ser o centro de treinamento do ASA na cidade de Arapiraca. Aqui comigo vai conversar via Skype, utilizando os recursos tecnológicos neste novo normal que nós estamos superando em processo do novo coronavírus. Eu irei ter o prazer de conversar com meu amigo, especialista também em futebol, na área de esportes, muitos anos dedicados no jornalismo, atuando em várias áreas. É realmente um cara que fala mais de uma língua, isso é muito importante para poder agregar o conteúdo do canal Esportes hoje. Eu estou falando de Fernando Murta, tem muita história para poder contar aqui conosco no canal Esportes. Via Skype ele vai conversar com a gente e trazer curiosidades, coisas que ele viveu na carreira, o trabalho que ele exerce hoje e a sua análise a respeito do momento do futebol de Alagoas. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso canal Esportes. É isso aí, ao vivo pelo portal Gazeta Web, nas nossas redes sociais, você acompanha a nossa programação, via WhatsApp também pode interagir com a produção do programa, lembrando que a reprise do canal Esportes você acompanha às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite, também para os assinantes NET no canal 525, né? NET, claro, no canal 525. Quero começar o programa de hoje já cumprimentando meu amigo de longas datas, é um cara que não tem aquele negócio, sabe, de almoçar na casa dele, nem almoçar na minha casa, não tem esse negócio de estar final de semana numa mesma mesa de bar, tomando uma cervejinha gelada, viajando, mas é um cara que nós temos um carinho enorme. Fernando Murta, meu amigo, que satisfação tê-lo aqui no programa Canal Esportes. Quero de antemão te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Você não sabe o respeito que eu tenho pelo profissional Fernando Murta, por tudo que você representa na comunicação alagoana. Obrigado por ter aceitado o convite, Murta. Obrigado a vocês, é um prazer participar aqui do seu programa na TV Mar, um programa consagrado, e aliás eu fico muito feliz, muito honrado de ter recebido esse convite. Estamos aqui à disposição de vocês e de todo o público ouvinte da TV Mar para esclarecer, para opinar, para falar a respeito do que vocês entenderem que devemos falar. Murta, quantos anos de comunicação? Para a gente começar, quantos anos dedicados na comunicação aqui em Alagoas, Murta? Rapaz, olha, isso é meio complicado, eu quero dizer, né? Porque eu comecei... Eu comecei em 82, então 82, 92, 2002, 2012 são 38 anos. 38 anos de estrada. Já rodei muito aí, fiz muita coisa, passei, eu acho que por quase todos os veículos de comunicação aqui do estado. Rádio, TV, mídia impressa e agora a mídia eletrônica, a internet. O Murta, é importante quando se fala desde 82 que você atua na comunicação, você trabalhou com todos os nomes consagrados que a comunicação alagoana produziu neste período. Um deles, Márcio Canuto, você teve a oportunidade, passou pela TV Gazeta. Vamos falar um pouquinho do teu histórico também, para o torcedor lembrar um pouco do Fernando Murta em outros veículos de comunicação.
Bom, eu comecei em 1982 trabalhando com o Jurandir Costa na Rádio Progresso. Era um programa chamado Progresso Esportiva e ao ar de 1 da tarde às 2. E, na verdade, o Jurandir, ele tinha como repórter do CSA o João Malta. Mas o João Malta trabalhava na CEAL e já não queria mais e sabia do meu interesse de fazer rádio através do Dr. Ari Máximo, que era gerente, diretor da CEAL e que tinha um bom relacionamento com o João Malta à época. E aí o doutor Ari falou, eu tenho um amigo de um filho meu, repara o nepotismo aí, né? Um amigo de um filho meu que tem vontade de trabalhar, o João Malta, doido para cair fora, disse, manda o menino lá. Eu fui, conversei com ele, ele disse, não, fale com o Jurandir. Eu falei com o Jurandir, ele disse, você tem gravador? Eu digo, tenho. Vá para o Mutange, grave com os caras, cubra o treino, venha para cá para a gente avaliar. Aí naquela época de Dentinho, Mug, Jacozinho, Café começando, Zezinho começando, era 1982. Aí, resultado, quando cheguei com a gravação, o Jurandir ouviu e disse, vai pro ar. Eu tomei um susto, vai pro ar e pronto, e fui pro ar e daí fiquei. Só que eu tive, assim, uma passagem meteórica com o Jurandir Costa, porque eu comecei exatamente na quinta-feira após o Carnaval de 1982 e já no meio do ano havia sido montada uma equipe na Rádio Palmares, uma equipe muito boa. Quando a Rádio Palmares foi adquirida pelo grupo lá de Fortaleza, do Ceará, esqueci o nome agora, da família Queiroz, e aí quem comandava a equipe era Vanderlei Ribeiro, um nome nacional que havia sido contratado na Rádio Capital. Trouxeram para cá também o Arnaldo Moreira e nessa equipe estava começando o Antônio Guimarães, o malandrinho. E o Claudemir Araújo era do jornal Gazeta e cobria o CSA. E aí ele me via lá. Ele me via lá e tal, e o Claudemir também queria sair do CSA. E o que aconteceu? O Claudemir me indicou para o Vanderlei Ribeiro. Então, o Vanderlei Ribeiro, ele me ouviu e disse, traga o menino para cá, porque em 82 eu tinha apenas 21 anos. Aí comecei a fazer a cobertura do CSA na Rádio Palmares. Olha só, primeiro semestre com o Jurandir Costa, o segundo semestre já da equipe da Rádio Palmares com o Vanderlei Ribeiro, Arnaldo Moreira, Jorge Moraes, Antônio Avelar, o Guimarães começando, Raimundo Jorge. Era um timaço que a Rádio Palmares montou naquela época, quando era do grupo Edson Queiroz. Aí o que aconteceu? Nessa metade de ano de 82, o Márcio Canuto me ouviu. Aí o que aconteceu? Em 83, o Esporte no 7 ia passar para a tarde, porque até então o Esporte no 7 era apresentado à noite, quando acabava a novela. Aí cortavam-se os créditos da novela e apresentava o Esporte no 7. Aí o Esporte no 7 ia passar a ter, porque a televisão entrou via satélite, ia passar a ter 15 minutos. Aí o Márcio disse, eu não tenho condição de fazer 15 minutos sozinho. E fica um saco eu sentar para falar durante 15 minutos. Aí convocou o França Moura e a mim. E um detalhe interessante, na época eu era bem afeiçoado, não é esse cara hoje velho, todo, careca. E quando o Márcio me chamou, disse o seguinte, vou chamar você porque você fotografa bem e está começando, então ainda não tem os vícios, por isso eu vou lhe informar. E aí eu fui para lá e quando entrei ele disse, tem 30 dias para mostrar serviço, se não mostrar serviço depois de 30 dias, vai embora. Aí resultado, o França Moura acabou não ficando, porque o França Moura também tinha rádio, tinha outras atividades, e aí quando saiu o França Moura, eu entendi que eles iam contratar outra pessoa, mas vamos ficar só nós dois. E nessas ficar só nós dois, nós fomos até 90, surgiu o Márcio Delano, e depois que o Márcio surgiu, eu já não estava, vamos dizer assim, afim daquela coisa e acabei saindo e segui o meu caminho. Então, essa foi a trajetória. E depois eu acabei indo para o Acre, trabalhei na TV Rio Branco do Acre. Eu rodei esse mundo de meu Deus. É um jogador experiente, eu poderia dizer assim, o nosso Fernando Murta. Murta, é importante quando você traz depoimento como esse, até para os iniciantes na comunicação, pessoas mais jovens na comunicação, para entender que você é um profissional que atua desde 82 e que já passou por todos os avanços possíveis, impossíveis também na comunicação. Todas as vezes que se fala, vai ter agora a chegada de um novo veículo de comunicação, que esse precisa de mais celeridade, o rádio vai acabar. E o rádio foi superando, e hoje se mantém vivo. É claro, com algumas mudanças em relação à maneira como se executa, e principalmente da época em que você começou, em 82. Mas eu gostaria que você falasse, já que é um profissional, como já coloquei, que tem um respeito muito grande de minha parte, porque é um cara que se atualizou, não parou no tempo.
quando viu exatamente que existiam as mudanças, internet chegando, as mudanças tecnológicas, sempre procurou acompanhar esses avanços. Qual é o recado que você deixaria hoje para aquele cara que está iniciando na comunicação e que acha que já conseguiu alcançar um patamar que não precisa aprender mais nada, Murta? Olha, ele tem que estudar, e estudar bastante. Eu dou um exemplo agora. Surgiu essa onda aí de canal na internet e tal, eu disse, vou embarcar nessa aí. Então, para embarcar, eu fui fazer o quê? Eu fui estudar, estudei como fazer uma moderna edição. Se vocês acompanharam lá o meu canal Bola no Ar na internet, você vê que é um canal que é bem editadinho, tem fundo de chroma key, tem a vinheta, tem os G6 entrando e saindo, tudo bonitinho, para você dar aquela plástica. Só que eu noto o seguinte hoje, Viderlan, o cara começa e o cara, com uma semana, com 2 semanas, ele acha que sabe tudo e não quer ouvir um conselho do mais experiente. Isso está fazendo com que os mais experientes também não passem esses conselhos para os mais novos. Eu lembro da minha época, eu chegava a ver lá, menino, não é assim não. Márcio Canuto, então, foi um professor fantástico. Todos os dias, mas todos os dias eu recebia uma lição. E o que era mais importante no Márcio não era ele dizer, isso aqui está ruim, não. Ele dizia, isso aqui está ruim, por isso, isso e isso. O correto, que vai ficar melhor, é fazer dessa forma. Refaça. Quantas vezes eu estava com a matéria pronta, o Márcio chegava e dizia, essa aí não vai pro ar, não. Está sem qualidade. Eu ficava pau da vida porque ia ter que fazer de novo. Mas ele dizia, rapaz, isso é para o seu bem, é para você. O que vai para o ar é a sua imagem, é o seu nome. Então, você tem que botar no ar o que há de melhor. Então, esse tipo de situação, às vezes, o cara hoje não quer fazer. E outra coisa que eu tô, Viderlan, eu tô louco, eu tô maluco, é o seguinte, vamos supor, dá um exemplo. O time joga na sexta-feira. Aí, depois, na sexta-feira, você tem a coletiva do técnico, ao vivo e em cores. Aí, no sábado pela manhã, o cara repete a coletiva. No sábado, meio-dia, o cara repete a coletiva. No sábado de noite, o cara repete a coletiva. Nos de domingo, o cara repete a coletiva. Aí, o que é pior, na segunda-feira de manhã, o cara repete a coletiva. E o pior ainda, segunda-feira, meio-dia, o repórter repete a coletiva. Sobre a argumentação, não, porque é difícil, você não tem um jogador, você não tem... Meu amigo, e você não pode pegar uma frase mais importante daquela coletiva, sim, transformar numa pauta, desdobrar num assunto e levar com uma cara nova para o ouvinte? Mas não, aí fica aquela coisa, não sei se é descuido do repórter, não sei se falta o chefe da equipe de esporte chamar a atenção e dizer, rapaz, isso não pode acontecer não. Outro dia, bicho, eu estava ouvindo uma emissora, o camarada soltou uma sonora com o treinador de goleiro. Treinador de goleiro, tudo bem, ele tem a importância dele. Aí o cara soltou uma sonora com o treinador de goleiro. O bloco do clube foi inteirinho uma sonora com o treinador de goleiro. Isso não pode. Se ele queria destacar a boa fase do goleiro, o que é que ele fazia? Ele contava através de uma narrativa que nos jogos, sim, tais e tais, o goleiro fez defesas importantes, pegou pênaltis que resultaram na conquista de tantos pontos para o time. Depois disso, botava o cara falando a respeito dessas defesas, desse momento, e aí continuava a matéria, dizendo que era importante o trabalho do treinador de goleiros fulano de tal, não sei o que foi trazido para o clube pelo treinador Viderlan Araújo, que já trabalhou com ele, é um profissional experiente, tem tantos anos de carreira, já passou pelo time ABC, e aí botava uma fala do treinador de goleiros, explicando o trabalho que ele faz com o cara. Seria interessantíssimo, e ainda para ilustrar, podia encerrar com um trechozinho da narração, onde o narrador transmitisse uma grande defesa, por exemplo, de um pênalti deste goleiro. Mas não, o cara simplesmente faz um bloco inteiro com o treinador de goleiros. Eu não sei se é falta de conhecimento, se é preguiça, ou se é o cara que está na chefia que não está nem aí. O que for pro ar, for. O que for pro ar, vá. Sim. Então, acho que esse trato, esse cuidado é o que a gente está precisando, porque é aí onde você vai dar conteúdo ao cara que está ali ouvindo. Senão, o cara hoje, com a tecnologia, ele deixa de ouvir a emissora de Maceió, a emissora de Arapiraca, e vai ouvir a Tupi, vai ouvir a Itatiaia, vai ouvir a Gaúcha, porque a concorrência hoje é global. É verdade, o que o Fernando Murta está colocando aqui, eu concordo em gênero, número e grau, tá? Ele está certo no que ele diz. Acho que as resenhas esportivas, principalmente no rádio, elas se passaram hoje elas se passam a ser bem cansativas por essa falta de criatividade. Acho, e o Fernando Murta concorda comigo, quando eu entendo que o repórter ele tem a obrigação
de utilizar aquele espaço para apresentar o seu conteúdo para os ouvintes. E a fala é apenas um reforço daquilo que está sendo colocado. É por aí, né, Fernando Murta? Exatamente. E aí eu volto a lembrar do Jurandir Costa. Jurandir Costa, uma sonora para entrar numa resenha apresentada por ele, para o telespectador que está nos acompanhando. Sonora é o nosso termo jornalístico de uma entrevista gravada de uma pessoa que você coloca no ar. Então, no programa apresentado pelo Jurandir Costa, uma sonora só entrava se fosse, por exemplo, essa do Argel agora, sim, detonando o executivo do CSA, onde ele chama o cara de bandido, de ladrão, de vagabundo, de entregador, de esquemeiro, de receber dinheiro de empresário, Só entrava uma sonora se fosse desse nível. É verdade. Mas o cara botar o jogador para falar por falar, pelo amor de Deus, tem que ter um conteúdo mínimo que leve essa mensagem para o torcedor. Eu acho que o gostoso, e não sei por que as pessoas não exploram isso, o gostoso é o debate. Você tem um pensamento, eu tenho outro, um terceiro companheiro tem outro pensamento. E isso cria um interesse muito grande para o ouvinte e para o telespectador. Mas a gente aqui esqueceu o debate, as pessoas não estão querendo mais debater. Não sei por quê. São pessoas qualificadas, pessoas que têm muito potencial, mas não utilizam o debate que aguça qualquer programa e prende o torcedor, prende o telespectador. Eu lembro uma resenha que nós tínhamos na Rádio Difusora há muitos anos, onde participavam eu, Carlos Miranda, Oswaldo Barbosa, Costa Cabral, o Popa, Luciano Costa. Meu amigo, era um debate que o torcedor ouvinte ia à loucura. Muitas vezes chegava a hora da resenha acabar e ficava todo mundo querendo mais. Acabou. Querendo mais, prendia o ouvinte. Nessa época você foi batizado, Murta, como Língua de Fogo, né? Não, Língua de Fogo já foi outro programa que teve na Difusora às 10 horas da manhã, que era com Borjão, Edivaldo Alves. Edivaldo Alves apresentava, tinha o Borjão e tinha participação de outra pessoa. Eles pegavam temas gerais e discutiam. Eram os Línguas de Fogo. Aliás, eu sugiro aqui a Rádio Difusora, volte com os Línguas de Fogo, porque o Borjão está lá, o Edivaldo Alves também está lá, e você pode levar mais uma pessoa polêmica para fazer esse debate gostoso para o ouvinte da Difusora. Nós vamos a um rápido intervalo e vamos continuar, tá certo, aqui na câmera 3 com o Fernando Murta. Daqui a pouco ele vai trazer a análise dele, agora sim, para o campo presente, onde ele vai colocar essa análise aprofundada a respeito dos momentos de CRB, do CSA, do ASA, fazer um panorama geral desse cenário da Série B do Campeonato Brasileiro, a estreia de Alagoas na Série D, que foi no final de semana, com o Jaciobá empatando em 2-2 com o Central de Caruaru no estádio Coraci da Mata Fonseca em Arapiraca, e o Coruripe começou com o pé esquerdo da competição. Perdeu o jogo para o Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia, no estádio Lomanto Júnior, pelo placar de 2-0. É logo depois do intervalo, voltamos já.